Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal PhysiClass. Começando o nosso curso de Física Matemática. Para essa primeira aula nós vamos estudar a álgebra vetorial na notação indicial. Então, os objetivos dessa nossa primeira aula serão apresentar a álgebra vetorial fazendo uso da notação indicial, deduzindo algumas identidades vetoriais. E nós vamos fazer alguns exercícios, deduzindo identidades vetoriais de interesse da física. Muito bem, começando aqui a nossa apresentação, vamos recordar um pouco como a gente escreve um vetor no espaço R3 através da decomposição vetorial. Tá? Simplesmente usando os versores da base canônica, que são os versores x, y, z, você escreve um vetor no espaço R3 simplesmente decompondo esse vetor nas suas componentes x, y, z. De tal forma que, por exemplo, um vetor A seria escrito nessa base com uma componente escalar AX na direção x, mais uma componente escalar AY na direção y, mais uma componente escalar AZ na direção z. Na figura aí abaixo você percebe uma diagramação de como ficam as componentes escalares de um vetor no espaço através da sua decomposição vetorial. Tá? O que nós vamos aprender agora, e acredito que deve ser a primeira apresentação que vocês devem ter a esse conteúdo, caso você tenha feito apenas um curso de cálculo ou cursos fundamentais de física ou de matemática, é como trabalhar com essa álgebra vetorial usando a notação indicial. A notação indicial é uma maneira de você resumir, usando índices, uma expressão vetorial. Tá? Então, por exemplo, nós podemos resumir essa expressão do vetor A decomposto em suas componentes cartesianas simplesmente escrevendo um somatório através de um índice I, em que esse índice irá representar as componentes do vetor com os números variando de 1 a 3, 1 se referindo a x, 2 se referindo a y e 3 se referindo a z. Tá? Então, por exemplo, aqui nós vamos representar o vetor A através do somatório desse índice I indo de 1 até 3. Eu vou ter a componente AI na direção do versor EI. As componentes serão A1, A2 e A3, representando AX, AY e AZ. O versor E aqui representa os versores da base do R3, ou seja, E1 representa o nosso versor X, E2 o nosso versor Y e E3 o nosso versor Z. Então, de forma compacta, você consegue escrever usando essa notação de índices, tá? Toda a expressão que representa o vetor em suas componentes cartesianas nas direções aí dos versores da base canônica do espaço R3. Tá? A gente pode ainda resumir usando uma notação que é chamada de notação de Einstein e suprimindo sobre índices repetidos o somatório. Sempre quando a gente tiver uma expressão com índices repetidos, você pode subentender que ali existe um somatório sobre aquele índice variando de 1 a 3, nas três componentes cartesianas. Aqui a gente está trabalhando inicialmente cartesianas do vetor. Tá? Futuramente nós vamos ver outros conjuntos de coordenadas, mas a notação indicial será essencial para a gente entender como é feita a descrição desses conjuntos. Tá? Muito bem, vamos falar agora de produto escalar. O produto escalar, para dois vetores A e B, ele pode ser calculado em termos dos módulos e do menor ângulo entre os vetores. Essa expressão vocês já devem ter visto em algum curso de geometria analítica com tratamento vetorial ou algum curso de álgebra linear. Produto escalar entre dois vetores A e B é simplesmente o produto dos seus módulos vezes o cosseno do ângulo definido pela menor abertura entre os vetores no espaço, ou, se você preferir, usando as componentes escalares através
deste produto, né, que soma o produto das respectivas componentes dos vetores. Então a escala B seria AXBX mais a YBY mais a ZBZ. Tá? Para vetores, os versores da base, né, do nosso espaço R3, nós vamos usar aqui um símbolo para representar esse produto escalar dos versores da base, né, x, y, z, de forma compacta, que irá servir para a gente resumir as nossas expressões aí no cálculo vetorial, né, na álgebra vetorial e no cálculo vetorial posteriormente. Então, quando eu pego um versor na base EI, faço produto escalar com um versor EJ, eu só tenho dois resultados possíveis para esse produto escalar. Você vai ter esse produto igual a 1, se você tiver I igual a J, ou seja, se estiver se tratando do mesmo versor, por exemplo, x escala x, y escala y e z escala z, ou vai ser igual a 0 se você estiver tratando de versores diferentes, x escala y, por exemplo, x escala z, y escala z e assim por diante. Então, esse símbolo, né, que é conhecido como delta de Kronecker, ele serve para você representar o produto escalar entre os versores da base do nosso sistema cartesiano, né, nosso espaço R3. E ele, dos 9 valores possíveis, né, já que você está fazendo o produto de um primeiro termo que pode ser 3 e de um segundo termo que pode ser também 3, então 3 vezes 3, 9 resultados possíveis. Desses 9, 6 são nulos e 3 são iguais a 1. Tá? Então, você pode pensar como uma matriz, né? Também seria a matriz de identidade, os elementos da diagonal principal da matriz, ou seja, o I igual ao J seriam iguais a 1 e todos os outros elementos para I diferente de J iguais a 0. Essa quantidade é uma quantidade simétrica, em que se você trocar os índices, né, do seu símbolo, você não vai mudar o resultado desse símbolo. Tá? Bem, como é que eu uso esse símbolo para compactar um produto escalar, por exemplo, né? Usando notação inicial? Então, um produto escalar entre A e B, em notação inicial, vamos escrever aqui, olha, o vetor A usando o índice I e o vetor B usando o índice J, né? Escrevendo um vetor em notação inicial. Aqui a gente tem que tomar cuidado para quando for fazer produto, usar índices diferentes para que a contagem do índice em cada vetor seja diferente, para que não ocorra confusão, né, entre as notações para cada vetor. De forma que, resumida, eu vou colocar apenas um somatório que é feito em 2 índices. Então isso aqui representa um produto de 2 termos, cada termo com 3 elementos, né? Já que o I e o J cada um variam de 1 a 3. Então aqui eu vou ter 9 termos nesse produto. Aqui eu faço o produto do versor EI com o versor EJ, né? Versor EI do vetor A e EJ do vetor B. Multiplico aqui as componentes escalares. E aí eu uso, né, a nossa expressão para o produto de versores da base através da delta de Kronecker e chego à seguinte expressão para o produto escalar entre os vetores A e B. Na prática, essa delta de Kronecker, esse símbolo, né, ele faz com que você reduza um dos índices de uma expressão de índices repetidos. Então, por exemplo, aqui nós temos o produto de 2 somatórios, né? Um somatório em I e um somatório em J. Se a gente pensar aqui somente no somatório do índice J, então eu vou isolar aqui o delta de IJ e a quantidade que tem índice J, que seria aqui a componente B, tá? BJ. Ora, se eu estou somando aqui os 3 termos possíveis para delta de IJ BJ, só vamos ter diferente de 0 aquele termo cujo I é igual ao J, já que delta de Kronecker, né, o símbolo, só é diferente de 0 para I igual a J. Então, na prática, o que esse delta de Kronecker faz é de, numa expressão com um índice repetido, a soma sobre esse índice reduz para um único termo. Nesse caso aqui,
A soma em J de delta de IJ de BJ é somente a componente BI. Essa é a única componente que sobrará desse somatório, já que de 3 termos aqui desse somatório, somente um termo, que é o BI, irá ser diferente de 0. Tá? Aqui você poderia fazer o contrário, né? Em vez de você pegar aqui o delta de IJ somatório em JBJ, você pode pegar o delta de IJ somatório em I na componente AI do vetor A. Em ambos os casos, a resposta é a mesma, né? Se você pegar o delta de IJ com BJ, você vai ter BI. Se pegar o delta de IJ com AI, você vai ter AJ. Em ambas as expressões, o índice, como a gente de forma costumeira diz, ele é um índice mudo, porque você pode representar ele a princípio por qualquer letra, né? Então aí você teria que o somatório em AI BI no índice I é a mesma coisa de um somatório de um índice J de AJ BJ, que seria a mesma coisa de um somatório em K de AK BK, já que esses índices aí eles são mudos, né? Muito bem, então essa é a expressão em notação indicial, tá? Para o produto escalar aqui na nossa álgebra vetorial. Vamos falar agora de produto vetorial. Para um sistema destrógeno, né, um sistema que obedece à regra da mão direita, o produto vetorial, representado pelo x, né, entre A e B, é calculado através das seguintes formas. Você pode calcular aplicando a regra da mão direita entre os vetores A e B, de tal forma que o seu polegar, né, você gira do primeiro vetor para o segundo vetor os seus dedos da mão direita, o polegar irá apontar numa direção perpendicular ao plano que contém os dois vetores. Essa direção aqui eu estou representando pelo vetor n, né? Basta você multiplicar os módulos dos vetores pelo seno do ângulo de menor abertura entre os vetores. Tá? Então isso aqui vai ser justamente o resultado da intensidade do vetor na direção perpendicular entre os dois vetores que nós estamos calculando o produto vetorial. Podemos também, em termos das componentes escalares cartesianas, calcular o nosso produto vetorial usando esse determinante, né? Que é o determinante em que a primeira linha contém os versores da base canônica, né? Do nosso espaço R3, segunda linha as componentes do primeiro vetor e a terceira linha as componentes do segundo vetor do produto. Tá? O que nós vamos fazer agora é introduzir o conceito do pseudotensor de Levi-Civita. É uma quantidade, um símbolo, que irá de maneira compacta, através de índices, né, porque a gente está estudando notação indicial, irá representar esse produto vetorial entre vetores de maneira sucinta, de maneira compacta. Tá? Para que a gente possa entender como ele vai representar esse produto vetorial, nós vamos usar aqui uma regra de determinação desses elementos. O epsilon, né, que é a nossa quantidade aqui para o tensor de Levi-Civita, ele depende de 3 índices. Então ele é um epsilon, por exemplo, de I, J e K, que eu escolhi os índices I, J e K para apresentar inicialmente. Cada índice desse, como vocês já sabem, ele representa um conjunto de 3 coordenadas, né? Eles variam de 1 até 3, 1 para x, 2 para y e 3 para z. E ele admite os seguintes valores. Ele vai ser 1 se você tiver índices em ordem cíclica. Isso quer dizer que se você tiver 1, 2, 3, 2, 3, 1 ou 3, 1, 2, ou seja, mantendo uma ordem cíclica da ordem dos índices, então o nosso elemento aqui do tensor de Levi-Civita será igual a 1. Ele vai ser menos 1 se você tiver numa ordem anticíclica. Isso quer dizer que se você tem uma ordem contrária ao sentido natural dos elementos, por exemplo, 1, 3, 2, 2, 1, 3 ou 3, 2, 1, são os elementos com ordem anticíclica do tensor de Levi-Civita. Então esses elementos aí vão ser iguais a menos 1. E se você tiver qualquer elemento repetido, então o nosso tensor de Levi-Civita terá o seu elemento igual a 0. Tá? Qualquer índice repetido, o elemento é igual a 0. Tá? Então, basicamente aqui, como são 3 para cada índice aqui, I, J, K,
Você tem 3 vezes 3 vezes 3, 27 elementos para o nosso epsilon de JK. Desses 27 elementos, 3 vão ser iguais a 1, 3 vão ser igual a menos 1 e todos os demais vão ser nulos, tá? Porque vão repetir índices em algum momento. Esse tensor, tá? Essa quantidade, esse símbolo, ele é antissimétrico. Isso quer dizer que se você permutar qualquer índice de uma expressão mantendo a sua ciclicalidade, ou seja, mantendo ainda a ordem cíclica, o elemento não irá mudar de sinal, mas se você trocar a ciclicalidade, ele passar a ser anticíclico, aí você vai ter uma troca de sinal. Por exemplo, um epsilon de IJK, se você trocar aqui por K e J, note que aqui eu não mudei a ordem cíclica, né? Aqui IJK, simplesmente eu passei o K para primeiro, o I para segundo e o J para terceiro índice. Então aqui eu não tenho uma mudança de sinal. Já aqui eu vou ter o epsilon de IJK. Se eu trocar aqui, olha, o J com o K, por exemplo, o J passar a ser terceiro, terceiro e o K segundo, então eu mudei a ciclicalidade do meu elemento, então eu tenho que compensar com um sinal de menos aqui para que essa igualdade faça sentido, tá? Então ele é um símbolo antissimétrico. Como é que eu uso isso para representar um produto vetorial? A gente vai começar a usar esse símbolo para representar o produto vetorial de versores da base canônica no nosso espaço R3, no nosso sistema cartesiano. Se você fizer o produto vetorial de um versor EI com o versor EJ, o resultado que você vai ter é um somatório em um índice K, tá? De um versor EK, de símbolos epsilon de IJK. Nesse caso aqui você teria, olha, por exemplo, se I for igual a 1, eu tenho aqui E1, ou seja, o versor X. Se Y igual a 2, eu tenho o versor 2. Se J igual a 2, né, eu tenho o versor Y, ou seja, eu vou ter E2. Então aqui eu teria X vetor Y, nesse primeiro exemplo aqui que eu estou propondo para vocês. Nós já sabemos, né, que X vetor Y, pela regra da mão direita, ele dá igual a Z. Como é que a gente representa isso usando o tensor de Levi-Civita? Aqui serão 3 termos, né? Você terá o epsilon de 1, 2, 1, que é o primeiro índice aqui para o K, já que eu estou somando de K de 1 até 3. Esse primeiro termo vai ser 0, porque eu vou repetir aqui o epsilon de 1, 2, 1, então eu vou ter um índice repetido aqui. A mesma coisa vai acontecer com o K igual a 2, porque eu vou repetir o 2 do K com o 2 do J. Só que, por último, o K igual a 3, eu vou ter epsilon de 1, 2, 3, nós já sabemos é igual a 1, vezes E3, ou seja, o versor Z, né? Então, temos aí um exemplo de verificação dessa expressão para os versores da base. Como exercício, eu deixo para vocês fazerem aí os diferentes testes, né? Vocês substituam aí o I por um número de 1 a 3, o J por um número de 1 a 3 para representar os versores da base x, y, z, e calculem aqui a soma dos 3 termos. Sempre você vai ter 2 termos que dão 0, porque desses 2 os índices vão repetir, e o terceiro não vai dar 0, vai dar 1 ou menos 1, tá? Dando a relação entre os versores da base para o produto vetorial. Então, como é que a gente usa isso para calcular produto vetorial entre 2 vetores? Novamente, eu vou escrever, por exemplo, o vetor A com o índice I em notação inicial, vetor B com o índice J em notação inicial, e vou fazer o produto vetorial. De novo, eu tenho um somatório de 3 termos com um somatório de 3 termos. Eu vou juntar somente um somatório aqui, de 9 termos, né? 3 vezes 3. Cada índice desse aqui varia de 1 até 3. Multipliquei aqui as componentes escalares A e BJ, e aqui eu tenho o produto vetorial entre os versores da base do nosso sistema. Só que nós já sabemos que esse produto vetorial dos versores da base, eles, através do tensor de Levi-Civita, se relacionam da seguinte forma.
Então eu posso substituir isso aqui por essa expressão, e aí surge mais um índice aqui no nosso somatório, porque eu tenho mais 3 termos, né? Então surge aí um índice, e essa é a expressão usando notação inicial, através do tensor de Levi-Civita, para cálculo do produto vetorial entre dois vetores, aqui no caso A e B. Tá? Vamos aqui pegar, por exemplo, só para você entender e visualizar como essa notação ela deixa de forma compacta, apenas em uma linha, né, praticamente aqui uma linha, toda a informação contida para o produto vetorial entre os vetores A e B. Por exemplo, se você olhar para a componente x, você vai estar querendo calcular a componente E1, ou seja, fazendo k igual a 1. Então aqui vamos olhar somente para a componente x, ou seja, a componente 1 do nosso produto vetorial AB. Portanto, agora eu não tenho mais somatório, já que eu estou olhando só para uma, eu não tenho somatório em k, eu estou olhando só para k igual a 1. Tá? Então eu vou ter somente a soma em i e em j. Onde tem k aqui eu vou colocar 1, olha, epsilon de i, jk igual a 1 e é 1. Aqui nós vamos ter, olha, de 9 termos, né? Porque o i varia de 1 até 3 e o j varia de 1 até 3, então eu vou ter 3 vezes 3, 9 termos. De todos esses 9 termos aqui que vão aparecer nesse somatório, somente 2 vão ser diferentes de 0. Os únicos que vão ser diferentes de 0 são aqueles que vão manter o índice, todos os índices diferentes, e eles vão ser iguais a 1 e menos 1. Todos os outros vão ser iguais, porque de alguma forma você vai repetir os índices. Né? Nesse caso aqui, se você escolheu a componente 1, ou seja, a componente x, é 1, nós vamos ter aqui, olha, o epsilon de 231, é o primeiro aqui elemento que não é igual a 0. Então ele vai 231, nós já sabemos que ele mantém a ordem cíclica, então ele é igual a 1. E aqui eu tenho o elemento 321, que é igual a menos 1 por ter a ordem anticíclica. Então ele vai ficar menos 1. Para índice 2 eu tenho a componente y, e para índice 3 eu tenho a componente z. Então eu vou ficar aqui com AYBZ menos AZBY. Na direção E1, que é a direção x. Portanto, aqui é a componente x do nosso produto vetorial. Apenas para mostrar como essa notação ela deixa compacta toda a expressão do nosso produto vetorial. Se você quiser as outras componentes, basta você fazer para os outros k's, né? Somar agora sobre o k, indo não só de 1, como a gente fez aqui, mas indo para 2 e 3 também. Então aí você vai ter as outras componentes da expressão. Muito bem, existe uma conexão que aqui inicialmente eu não vou fazer a demonstração, mas ela é muito importante aqui nas nossas deduções que nós vamos fazer para as identidades vetoriais, que é a conexão entre os elementos do tensor de Levi-Civita e do delta de Kronecker. Desculpe. Essa conexão é feita da seguinte forma: quando você multiplica dois símbolos de Levi-Civita com um índice repetido, isso quer dizer que você tem uma soma para aquele índice repetido. Nesse caso aqui, olha, eu tenho um símbolo de Levi-Civita epsilon de jk, e aqui eu tenho epsilon de klm. Então eu tenho aqui uma soma, né, no índice k, já que ele está repetido. A relação entre os símbolos de Levi-Civita e delta de Kronecker é de que esse produto de símbolos de Levi-Civita com o k repetido, ele gera dois produtos de símbolos de Kronecker, né, da delta de Kronecker, de tal forma que ele combina os 4 outros índices que não foram repetidos. Nesse caso aqui, olha, os índices que não foram repetidos são os índices I e J e K e LM, desculpe. Então, como é que a gente monta aqui? Eu vou passar para vocês, inclusive, uma maneira mais fácil de você memorizar essa relação. Uma vez colocando aqui o índice repetido no último índice do primeiro símbolo de Levi-Civita e no primeiro símbolo aqui da nossa expressão do segundo símbolo, o primeiro índice do segundo símbolo,
vão sobrar aqui, olha, IJ e LM. Então você vai pegar, olha, o primeiro aqui da sequência de índices do primeiro símbolo, com o primeiro aqui depois do K para a sequência aqui do segundo símbolo. Então vai ficar delta de IL como o primeiro termo aqui, olha. O segundo vai ser delta de JM, que vai ser aqui o segundo aqui antes do K e o M, né? Então vou ter delta de IL, delta de JM, menos, agora a gente inverte, delta de IM, seria o primeiro com o último daqui, né, com o terceiro, vezes o delta de JL, que seria o segundo com o segundo daqui, tá? Então, uma maneira de você, digamos que memorizar como você escreve essa relação entre os símbolos de Levi-Civita e o delta de Kronig, tá? Ora, você pode também somente observar a sequência sem se preocupar onde está o índice repetido, tá? Então, é só você levar em conta a sequência sem olhar para o índice repetido. Caso você tenha dificuldade, você escreve dessa forma e aplica tal como está aqui. Vamos aqui para um primeiro exemplo em que a gente usa a notação inicial para fazer a dedução de uma propriedade da álgebra vetorial. Então, mostre que o produto misto, né, que é um produto entre o resultado de um produto vetorial com um vetor pelo produto escalar, a gente tem que mostrar que ele é comutativo em relação aos produtos vetorial e escalar, da seguinte forma: se você fizer A vetor B e depois fazer o produto escalar com C, é a mesma coisa que de você fazer A escalar o resultado de B vetor C, tá? Como é que a gente vai mostrar isso? Vamos partir aqui do lado esquerdo da equação para chegar no lado direito. Do lado esquerdo nós temos A vetor B e esse resultado a gente vai fazer o produto escalar com C. Se você analisar aqui, olha, A vetor B pode ser visto só como um único vetor. E a componente desse vetor vai ser a componente I. De tal maneira que o produto escalar, né, como nós já escrevemos usando a delta de Kronig, ela fica o somatório em IJ, delta de IJ, a componente I do primeiro vetor e a componente J do segundo. Nesse caso aqui, a componente I do primeiro vetor é a componente I do resultado desse produto vetorial entre os vetores A e B. A gente escreve dessa forma aqui. Ó. Você poderia ter outro vetor aqui, né? D, F. Então a gente lê da seguinte forma: essa é a componente I, é a iésima componente do produto A vetor B. Tá? Esse termo entre parênteses é a componente I do produto A vetor B, que, se eu for olhar para o produto vetorial entre A e B usando notação inicial, o símbolo de Levi-Civita aparece, e se você escrever o produto todo, né, sem olhar só para uma componente específica, ele vai ser uma soma em 3 índices, ou seja, são 27 termos, né, de epsilon de LMI. Aqui eu estou tomando cuidado, pessoal, para não repetir os índices da primeira expressão. Já na primeira expressão eu já usei I e J, tá? Agora eu vou usar outros índices diferentes. O único índice que permanece é o índice I, porque aqui eu estou me referindo à componente I do produto AB, produto A vetor B. Então, o único índice que apareceu aqui e se repete da primeira expressão é o índice I. Note que eu coloquei índices L e M para as componentes de A e B, tá? Eu não poderia colocar aqui, por exemplo, um J de novo para não entrar em confusão com a primeira expressão. Muito bem, esse é o produto vetorial como um todo, A vetor B, como nós já vimos. Mas se eu quero somente a iésima componente, eu não vou olhar aqui mais para o nosso versor I e a soma em I, porque essa soma em I de 1 até 3 do nosso versor I vai dar todas as componentes do vetor nas suas direções, x, y, z, né? É 1, é 2 e é 3. Como eu quero somente a iésima componente, então eu vou suprimir esse somatório em I, porque eu quero somente a iésima, eu não quero as 3, só quero uma das 3. E vou suprimir aqui também o versor I, já que eu quero só a componente escalar. E essa é a componente que aparece aqui
no nosso produto escalar. Então, o vetor produto vetorial entre A e B é esse, e a componente desse vetor é essa daqui, suprimindo o somatório em I e o versor é I. Só vai aparecer aqui o índice I aqui no símbolo de Levi-Civita. Muito bem, então agora eu vou substituir essa expressão aqui, que é a iésima componente do nosso vetor A vezes B, né, A vetor B, aqui nessa expressão. Fazendo a substituição, nós vamos ter a seguinte expressão, tá? Substituir lá o A vetor B na sua iésima componente, tá aqui. Agora, fazendo essa substituição, eu vou fazer o seguinte. Como eu tenho aqui o único termo que aparece aqui em J é a componente CJ, e eu tenho aqui um delta de IJ e um somatório em J, eu posso isolar todos esses termos com índice J no final da equação, ficando somente o somatório de J, delta de IJ, CJ. Veja que aqui, como eu isolei a soma em J, eu tirei aqui o índice J do primeiro somatório e coloquei ele isolado aqui, ó, junto com os termos em J. Tá? Ora, mas esse somatório aqui, né, que é o somatório em J de delta de IJ, CJ, como nós já sabemos, o delta de Kronig, ele suprime o índice repetido. Portanto, como o índice repetido aqui é J, IJ, o somatório aqui de delta de IJ, CJ, ele vai ser somente igual, diferente de zero, para I igual a J. Portanto, para CI. Então, esse somatório aqui vai ser igual a CI. Juntando tudo, nós vamos ter a seguinte expressão, tá? O somatório em I, L e M, do símbolo de Levi-Civita epsilon de L, M, I, AL, BM e CI. Tá? Vamos fazer o seguinte agora. Como o símbolo de Levi-Civita ele é antissimétrico, então se você não mudar a ciclicalidade, você não muda o sinal do símbolo, só para ficar mais simples aqui de você entender, eu vou trocar aqui a ordem, porém mantendo ainda o mesmo ciclo. Eu vou trocar aqui LMI por MIL. Veja que eu só fiz passar o M que está em segundo para primeiro, o I que está em terceiro para segundo e o L que está em primeiro para terceiro. Eu mantive aqui a ciclicalidade dos índices, portanto, não mudei o sinal do símbolo, tá? Então eu vou trocar esse símbolo nessa ordem aí por esse símbolo aqui, mantendo a ordem cíclica. Agora, vou agrupar os somatórios, portanto, aqui, olha, se eu tenho o índice L, eu vou somar aqui, somente no índice L, a minha componente AL, vou somar aqui nos índices I e M o restante da expressão, e aí a gente consegue perceber que essa soma aqui em I e M de epsilon de ML, de MIL, BM, CI, é exatamente a componente L do produto vetorial entre B e C. Lembre-se lá da expressão que a gente colocou para o produto vetorial. Se eu tivesse aqui o vetor completo, eu teria mais um índice na direção, mais um índice aqui que seria L, né? Na direção é L, aí eu teria o vetor completo. Mas nesse caso, como eu tenho só I e M, BM, CI, então eu tenho aqui o produto vetorial na componente L apenas, tá? Agora, se eu tenho um somatório em L de 1 a L vezes a componente L desse produto, então isso aqui é simplesmente o produto escalar entre o vetor A e o vetor B vezes C, B vetor C. Portanto, a gente chega assim na demonstração final para a nossa propriedade comutativa, né, do produto misto, como queríamos demonstrar. Várias outras identidades importantes surgem, né, quando você estuda todos os ramos da física que dependem muito de cálculo vetorial, como o eletromagnetismo clássico, por exemplo, como mecânica clássica.
Várias outras identidades podem ser demonstradas usando a notação inicial, economizando bastante esforço algébrico, já que se você for demonstrar isso aqui sem usar a notação inicial, colocando por extenso todas as expressões, você vai ter um trabalho algébrico gigantesco. Tá? Como exemplo aqui, eu apresento aqui para vocês algumas identidades. E nós vamos demonstrar uma dessas identidades agora, que é essa primeira, né? Que é o produto vetorial do produto vetorial. Né? Eu tenho aqui A, vetor B, vetor C. Tá? Nós vamos mostrar aqui, ele é igual ao produto escalar de A com C vezes o vetor B, ou seja, isso aqui é um escalar vezes um vetor, né? Menos o produto escalar de A com B vezes o vetor C. Tá? Vamos fazer essa demonstração para a gente encerrar a nossa aula. Muito bem, demonstre a seguinte identidade, que é a que eu acabei de dizer para vocês. Vamos começar escolhendo índices apropriados para cada expressão vetorial. Para o vetor A, eu vou usar o índice I. Para os vetores B e C, eu vou no produto vetorial, né, eu vou usar os índices J, K, L. Geralmente, pessoal, esses índices eles são escolhidos a partir de I, mas aqui é uma questão de gosto, né? Os livros textos eles tendem a escolher I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U a partir da letra I, né, no alfabeto. Mas aí fica a gosto do estudante. Você pode fazer da maneira que você achar melhor. Aqui eu sempre vou usar essa ordem, né, começando por I. E quando for aparecendo a necessidade de usar um novo índice, eu vou usar o novo índice. Tá? Muito bem, então para o vetor A eu vou usar o índice I, para os vetores B e C no produto vetorial eu vou usar os índices J, K e L. Tá? Muito bem, quando eu calculo o produto vetorial, né, entre o vetor A e o produto vetorial B, vetor C, eu vou chegar na seguinte expressão. Tá? Só basta substituir aqui, vou juntar aqui todas as componentes escalares, o nosso símbolo de Levi-Civita e aqui o nosso produto vetorial entre os vetores EI e EL. Ora, nós já sabemos que esse produto vetorial ele pode ser descrito através do seguinte somatório. Tá? Você tem aí o somatório em M de epsilon de I LM, né, na direção EM, como nós já apresentamos lá no início da abordagem do tensor de Levi-Civita. Aqui agora nós vamos ter, eu vou trazer esse somatório aqui para o primeiro somatório, então vamos ficar com o somatório em IJKLM. E escrevendo tudo eu vou ter agora dois símbolos de Levi-Civita, um que veio do produto entre os vetores e um que já tinha lá do nosso produto vetorial de B por C. Tá? Muito bem, então agora note que esses símbolos eles têm um índice repetido, que é o índice L. Esse índice repetido e os outros dois índices diferentes, você pode substituir essa expressão usando a relação entre os símbolos de Levi-Civita e o delta de Kronecker. Então aqui você tem a seguinte relação, né? Aqui o índice que se repete é L. Para ficar similar à apresentação que eu fiz anteriormente, eu vou trazer o L para o primeiro índice. Então vai ficar LMI, é o que está aqui, olha, LMI. Então a soma no índice repetido, que é L, vou ter delta de JM, delta de KI menos delta de JI, delta de KM. Substituindo aqui, olha, aqui eu já tirei o somatório em L do índice repetido, já isolei aqui o produto dos dois símbolos. Então eu vou ter aqui agora a substituição dos símbolos de Levi-Civita pelos símbolos de Kronecker, né, o delta de Kronecker. Fazendo a substituição, vão surgir aí dois termos, né? Porque quando a gente substitui o termo que é igual à subtração dos outros dois, eu vou ter dois termos. Distribuindo aí os dois termos, eu vou ter o primeiro termo, que é esse daqui, e o segundo termo, que é esse termo aqui. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos juntar os termos que têm índices similares. Por exemplo, nessa parte aqui eu tenho o B
J e o EM. Portanto, eu vou pegar o delta de JM e juntar aqui com o BJEM. Na primeira parte aqui dessa expressão, olha, eu tenho o delta de KI e tenho aqui o nosso AI e CK. Então, vou juntar aqui delta de KI, AI, CK. De forma similar, eu faço aqui na segunda expressão, na segunda parte da expressão, e junto os termos com índices similares. Quando a gente faz essa junção, você começa a perceber que a delta de Kronecker vai reduzindo índices, simplificando a expressão. Por exemplo, aqui, olha, no somatório em JM, eu vou separar aqui o somatório em J, colocar aqui delta de JM BJ, o somatório em M de EM, e aqui a gente percebe, olha, que esse somatório em J, para índices repetidos, ele só vai ser diferente de zero para M igual a J, ou seja, para o BM. A mesma coisa acontece aqui quando a gente faz a redução de índices no nosso delta de Kronecker, né? E acontece isso aqui, olha, por exemplo, aqui eu reduzi de BJ para BM por causa da delta, eu coloquei o BM aqui. Aqui eu reduzi de CK para CM, através da delta, e aí a nossa expressão agora fica muito simples. No primeiro termo aqui eu vou ter o produto escalar de A com C, no segundo termo aqui, no primeiro termo ainda da expressão, mas na segunda parte, o vetor B, aqui eu vou ter o produto escalar de A com B, e aqui o vetor C, e a nossa dedução está completa, como queríamos demonstrar. Então encerramos aqui, pessoal, a nossa primeira aula aqui do curso de Física Matemática, de Álgebra Vetorial e Notação Inicial. Espero que tenham gostado. Forte abraço a todos, até a próxima, valeu!